Olá pessoal, esta é mais uma edição do Falando de Mercado, uma série de podcasts semanais da Argus Media sobre os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta de redação da Argus no Brasil, e hoje eu converso com o Júlio Viana, especialista em óleos básicos da Argus para a América Latina, integrante da equipe responsável pelo relatório Argus Base Oils. O assunto de hoje é o mercado de lubrificantes para veículos e maquinário. A demanda está prestes a aumentar com a aproximação da temporada de férias de verão no hemisfério norte, ao mesmo tempo em que a oferta se retraiu com manutenção nas refinarias e um incêndio no Brasil. Júlio, obrigada por estar aqui hoje. Antes de a gente entrar nas forças do mercado atualmente, a gente pode começar explicando o que são os óleos básicos. Claro. Óleos básicos são um produto derivado do petróleo. O principal uso deles é a produção de lubrificantes, tanto para maquinário quanto para veículos. Tudo que utiliza máquinas, tudo que tem movimentação de partes de metal e que sofre danos por fricção, precisa de um lubrificante. Então, os óleos básicos entram aí para fazer essa produção. E você vai ter uma diferenciação na grade deles de acordo com a viscosidade. Então, a gente fala muito que existe grades leves, grades pesadas, justamente de acordo com o nível de viscosidade do produto. A gente tem também diferentes tipos de produto que são o grupo 1, 2 e 3, os três principais. Existem muitas características que diferenciam entre esses três grupos, como, por exemplo, a volatilidade deles de acordo com a temperatura, a cor, forma de produção. Mas eles se dividem em três grupos principais e dentro deles a gente tem uma diferenciação de grade por viscosidade. Então, eles sendo um subproduto do petróleo, eles também seguem assim, o comportamento do preço do petróleo? Como é que isso funciona? Seguem bastante perto os preços de petróleo, porque justamente são um subproduto, principalmente o VGO, o Vacuum Gas Oil, que é também acompanhado dentro da Argus, então dá para você fazer essa comparação, mas os óleos básicos eles têm um dinamismo peculiar a eles, porque as refinarias elas precisam ter todo um maquinário específico para fazer a produção desses óleos básicos. Atualmente, hoje, no cenário global, o que a gente tem enxergado é que os preços eles estavam bem baixos ali no começo do ano, muito porque o hemisfério norte estava ali no inverno, então eles não estavam utilizando muito os veículos deles, então o lubrificante não é muito consumido, mas aos poucos, à medida que a gente vai chegando nesse período de temperaturas mais altas no hemisfério norte, a gente tem um uso maior dos veículos, então a gente entra no que a gente chama de driving season, lá nos Estados Unidos, na Europa. Quanto mais perto a gente vai chegando, mais a demanda para o lubrificante tende a aumentar. Então a gente está nessa escalada, a gente está saindo agora do inverno para eles e entrando na primavera. Pode parecer contraintuitivo, mas o mercado brasileiro e da América Latina no geral, ele segue muito essa mesma curva, porque as estações não se diferenciam muito, então as estações e a temperatura acabam não influenciando demais os preços aqui, o que influencia justamente a chegada de produto ou não aqui. Então, com o preço aumentando lá, a gente vai, consequentemente, o preço aumentando aqui aos poucos, porque também com o mercado de lá consumindo mais produtos, se torna cada vez mais competitivo para a gente, para conseguir produto para cá. Então, globalmente, a gente está vendo essa tendência de alta dos preços, ao mesmo tempo que a gente vê o preço do petróleo estava um pouco instável, mas agora o VGO e o próprio petróleo deram uma leve queda, o que estimula a maior compra dos subprodutos, porque agora eles veem que está mais ou menos estabilizado, então a compra tende a crescer, mas ao mesmo tempo a gente tem outra força no mercado global de óleos básicos, que é uma série de manutenções programadas aí, tanto para os Estados Unidos quanto na região asiática, que acabam limitando um pouco a quantidade de supply disponível aí para o mercado. De oferta. E aqui no Brasil, a gente inclusive teve também um evento muito importante, né, para a oferta, que foi um incêndio na planta de lubrificantes da MUV na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu aí em 8 de fevereiro. Como isso tem afetado o mercado? Esse foi o principal acontecimento aí do mercado brasileiro. Acho que
e provavelmente será o maior acontecimento que vai influenciar aí o ano todo, foi um incêndio na parte de produção de blending, porque assim, a Moove ela é um dos maiores produtores de lubrificantes acabados. Na planta deles, lá na Ilha do Governador, é onde eles pegavam os óleos básicos, misturavam com aditivos e faziam a transformação para virar o lubrificante acabado. Com a perda aí da parte de produção deles, eles estão aí no momento tendo que reformular todo o plano de ação deles, de produção de lubrificante acabado. Eles vão ter que distribuir isso ao longo das 4 plantas que eles possuem aqui no Brasil, que são menores do que a principal deles era, e também entre outras 2 que eles possuem fora do Brasil, uma nos Estados Unidos, a outra na Inglaterra, mas mesmo assim só a distribuição por esses lugares muito provavelmente não vai dar conta da demanda, porque a Moove é o revendedor da ExxonMobil, então tem aí uma grande gama aí de clientes, né? Para você ter uma ideia, a Moove ela tinha aí entre 15% a 20% de market share do mercado. Então ela está procurando aí outras formas de fazer essa produção de lubrificante acabado para poder suprir aí os clientes. Ao mesmo tempo, a gente vê as outras produtoras de finalizados correndo para ver quem que consegue abraçar essa fatia que foi deixada precisando de produto. Então isso tende a forçar o mercado a ser uma pressão positiva para os preços tendem a crescer, já que a demanda aumentou repentinamente, mas ao mesmo tempo a gente vê que a Moove, que também é uma das grandes revendedoras de óleos básicos, ela ficou com uma grande quantidade de óleo básico sem poder usar mais para fabricação própria e tendo que liberar esse produto dentro do mercado. Então a gente vê também essa força no mercado de muito produto que pode pressionar os preços para baixo. De forma imediata ao incêndio que a gente viu foi a contínua alta que já vinha ocorrendo desde o começo do ano por conta da demanda, mas aí no começo de março a gente já começa a notar essa grande quantidade de produto de óleo básico entrando no mercado, forçando os preços mais para baixo. E aí também tem uma questão que eu acho importante de se comentar aqui, que esse tipo de visualização do mercado brasileiro, de poder enxergar o movimento dos preços de forma tão clara, essa possibilidade não era possível há um tempo atrás, mas desde que a gente aqui na Argos fez o lançamento dos novos preços domésticos de óleos básicos grupo 1 e 2, que foi feito aí no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente conseguiu finalmente ter aí uma visão mais clara do dinamismo que existe dentro desse mercado e com isso ter uma transparência maior de como que o mercado tem se movimentando. Então são 5 preços, 3 de grades de grupo 1, então é o grupo 1 leve, pesado e o bright, e 2 de grupo 2, que é o leve e o médio, e com isso, quem vende óleo básico, quem compra óleo básico, tem conseguido acompanhar semanalmente as pequenas movimentações que têm ocorrido aí no mercado. Esse é o primeiro tipo de pesquisa no mundo que coloca uma luz sobre os preços de óleos básicos da América Latina, então é algo completamente novo, e para você ver como um mercado que está sofrendo uma transformação, passou aí, parece que um furacão com essa questão do incêndio, a gente está conseguindo ver ao vivo exatamente como é que está sendo afetado. E com certeza essa visibilidade maior também facilita a gente enxergar tendências, enxergar as perspectivas. E o que você identifica aí, olhando assim mais adiante? A gente então vai observar aí, como eu disse, os preços a nível global cada vez maiores, justamente por conta que a demanda vem crescendo. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, manutenções que estão ocorrendo tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos, deixando a produção um pouco mais apertada, mas uma tendência aí jogando mais uma visão bem mais a longo prazo, né, que a gente tem observado é que grandes consumidores de óleos básicos, eles estão aí com a própria produção prestes a crescer. Então, por exemplo, 2 dos grandes maiores consumidores, que é China e Índia, devem aí inaugurar fábricas de óleos básicos, aí, refinarias de óleos básicos aí nos próximos anos. A China deve se tornar autossuficiente, por exemplo, e com isso a gente vai ver que a grande tendência mundial
mundial é que Estados Unidos e Europa, eles vão perder um pouco esses mercados asiáticos, que vão se tornar cada vez mais autossustentáveis, e a gente vê aí um interesse crescente, principalmente do mercado norte-americano, para a América Latina. Então, a América Latina tem se tornado cada vez mais um mercado importantíssimo para a conjuntura global, muito produto chegando aqui, o Brasil é um dos maiores importadores dos Estados Unidos, e pensando justamente nessa grande importância da América Latina, que a Argos está aí para lançar a primeira conferência de óleos básicos da América Latina, que vai ocorrer no dia 20 a 21 de maio, lá em Miami. A gente vai juntar os principais players desse mercado na América Latina, vão desde compradores, traders, a produtores, para conversar e para entender para onde que está caminhando esse mercado, justamente para ver as tendências que estão emergindo com ele. Então, a gente tem aí um mercado cada vez mais vibrante aqui na América Latina de óleos básicos. Com certeza a gente vai conversar após essa conferência, trazer as novidades para os nossos ouvintes. Muito obrigada ao Júlio, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para saber mais sobre os acontecimentos que movem os mercados globais de commodities. A gente volta em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até a próxima!